Olá, meus amiguinhos! Estamos aqui no site www.destaque TV, Jornal Destaque, com a nossa quarta edição do programa Contos com Bastião. Prepare sua pipoca, seu suco e se sente aí para nos prestigiar. Hoje, com uma pessoa muito especial aqui conosco. Essa pessoa é especial demais na arte de contar histórias. Contos com Bastião, todas as quartas-feiras aqui no www.destaque TV. Hoje o meu grande abraço para o meu amigo, ô amiguinho, tudo bom, Chiari? Grande beijo para você aí e um beijo especial para todos vocês que estão nos curtindo aí. E vamos então cantar. Quem se lembra da minha musiquinha? Lá, 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 lê, 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 sou negro Bastião, vim aqui te conhecer. Vocês agora. Lá, 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 lê, 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 sou negro Bastião, vim aqui te conhecer. Oxalá, Oxum, teu vida negro Bastião. Nasceu esse menino para todos encantar. Lá, 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 lê, 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 sou negro Bastião, vim aqui te conhecer. Minha vida é o saber, minha história é milenar, contando minha magia do Congá. Lá, 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 vocês? Lê, 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 sou negro Bastião, vim aqui te conhecer. Gente, Gessi Ribeiro de Matos, alguém conhece essa pessoa ilustre? Quem? Você conhece? Gessi Ribeiro de Matos, nasceu em 17 de agosto de 1957. Hoje, nos auges dos seus 60 anos. Gente, 60 aninhos. Mais conhecido como Sica. Boa tarde, seja bem-vindo, mestre Sica. Como está o senhor? Boa tarde, meu grande amigo. Eu estou bem, obrigado por me convidar. Tão feliz, não queria saber, Bastião. Tão feliz. Mas nós, com certeza, muito mais. Mestre Sica, vamos começar então. De onde o senhor veio? De onde o senhor é? Como é a sua história? Contos com Bastião. A minha história é o seguinte: é desde criança, desde raízes, desde pequenininho, brincando no pátio, ouvindo meus avós, meus bisavós, meu pai, minha mãe, meus tios contar a história no terreiro. Olha, e eles contavam essa história no terreiro, sabe, Bastião? Desde que eu era pequenininho. 5, 6 anos, já ouvi eles falar os seus contos, o que eles faziam, o que eles comiam, o que eles plantavam, da onde que veio os pais deles, que vieram da África. Que legal! São africanos também? São africanos. Gente! Eles eram uns negros bem preto, que nem eu sou, muito mais preto, mas são nossos avós, nossas raízes, a quem eu respeito. Hoje chama, sabe como, Bastião? Minha ancestralidade. Ancestralidade. É a que vem antes da gente, não é? É isso, esse Bastião é inteligente. Que maravilha. Todo mundo sabe quem é a sua ancestralidade? Quem veio antes de você, do de você, do de você, do de você. Mestre, nasceu aonde mesmo? Eu nasci em Santa... Na verdade, como dizem, eu nasci na Boca do Monte, que era um lugarzinho até hoje, acima de Santa Maria, bem pequeno. Santa Maria cresceu com faculdade, quando eu nasci, e fui lá
Pequeno, meu papai e mamãe me levaram para lá, saíram da roça, terminou a roça, aquele teu, Bastião. Tudo terminava, tudo secava, morriam os bichos, eles foram obrigados a habitar em Santa Maria, que começou a crescer. Meu pai foi trabalhar na obra, a minha mãe foi trabalhar de lavadeira, de doméstica, lá que eu fui criado. Conta a história, Bastião, que eu fui com 1 ano de idade. Com o tempo, fiquei na volta dos titios, que já moravam lá em Santa Maria, dos irmãos da minha mãe, dos irmãos do meu pai, os parentes, madrinhas, Bastião. Assim que eu parei em Santa Maria. Mas eu sou de Santa Maria depois, Bastião, que eu vim para Porto Alegre, a Em capital. que ano se deu essa mudança? Essa mudança, Bastião, de Santa Maria foi basicamente em 1977. Eu saí de Santa Maria. Aí de Santa Maria, Bastião, andei um mundo ainda, Bastião. Aí nós fomos embora para outro lugar que chama-se Paraná. Ah, estivesse no Paraná? No Paraná, em Curitiba. Eu mas também estive lá. Que bacana. Fomos em vários lugares. Isso, Bastião. Então lá, Bastião, a dificuldade, Bastião, é de nós, de ter para nós, era os alimentos para dar para os nossos orixás. Os orixás são a ligação Deus, tá? com a tradição, seria isso mesmo? Isso mesmo, a ligação. O Bastião sabe da tradição. Aí não tinha lá o que nós precisávamos, viemos embora logo em seguida para Porto Alegre. E aí até hoje eu estou em Porto Alegre, que eu moro hoje no bairro Restinga. O senhor mora no bairro Restinga? Bairro Restinga, eu moro lá, mas vivo mais dentro de Porto Alegre, Bastião. E aí, desse momento, eu comecei o quê? A ir nos lugares onde tinha criancinhas, na própria Restinga, nas escolas, fazer que nem tu faz, contar um pouquinho de história que eu vou fazer hoje aqui, se tu permitir. Mas é claro, com certeza, Contos com Bastião é exatamente, mestre, é para nós ouvirmos todos os nossos amigos que gostam de contar e sabem das histórias daqui, histórias de lá. Eu quero lhe perguntar uma coisa, mestre Sica. Quando que o senhor passou a se chamar e ser reconhecido como mestre? Porque Sica e mestre, mestre e Sica. Sica é desde criancinha, pequeno. Eu imagino, Bastião, como meu nome é Gersi, eu acho que é dificuldade, sei que tem tanta dificuldade de dizer Gersi. Aí pegaram o Si, botaram mais o C e o A, ficou Sica. Desse momento, nunca mais me chamaram pelo nome, Bastião. Poucos me conhecem pelo nome, tu não conhecia. Eu sou Sica para ti, sempre foi, né, Bastião? Eu lendo aqui o script aqui, eu vi Gersi Ribeiro de Matos. Quem é? Isso mesmo, Bastião, é eu, Sica. Aí ficou como Sica. Sim. O Sica, Bastião, começou a ver que as pessoas precisavam de que contasse história do passado, e eu comecei a contar a história do passado. Conta para um, conta para outro, histórias, comecei também a contar o idioma que era dos meus avós, que é o idioma Iorubá, comecei a contar para um, para outro, comecei a contar história de cultura africana. Aí um disse assim, mas para um pouquinho, Sica, só Sica não é o suficiente. Vamos começar a chamar agora de mestre. O senhor aceita? Bastião, vou dizer uma coisa para ti, Bastião. Com toda a franqueza. Eu até hoje não acostumei ainda com o mestre, Bastião. Com a palavra mestre. Com o tempo, decorrer do tempo, que eu vi, meu Bastião, que as pessoas chamavam de mestre, Bastião, porque eles me viam como mestre. Sim, o mestre do saber natural. Isso mesmo, Bastião. Aí aquilo, Bastião, eu vou dizer para ti mesmo, Bastião. Eu fiquei com o maior orgulho daquela palavra mestre. Você comigo, é verdade, então eu vou aceitar o mestre, mas vou prometer, e vou prometer agora para o Bastião, que eu vou sempre contar histórias verdadeiras, histórias que a gente sempre escutou com a verdade, Bastião. Porque o mestre griot, na África, ele é muito importante. Depois, até mesmo acima do rei, porque o mestre griot, o mestre é exatamente aquela pessoa que tem que saber e falar a verdade, já que o nosso povo africano não tem muito a escrita. Mas às vezes, mestre, eu me pergunto uma coisa. A
Biblioteca de Alexandria. O senhor lembra dessa história? Que ela foi incendiada. Mas quem escreveu? O que estava escrito? O que foi apagado ali? Até mesmo antes da Bíblia. É ou não é? É verdade, Bastião. Então, será que o nosso povo já não escrevia ali? O nosso povo africano? Porque pós isso é que ficou muito na oralidade. Mas esse é um assunto para um próximo Contos com Bastião. Mas, pincelando com o senhor, o que o senhor acha disso? Bastião, eu concordo contigo. Eu imagino que já tinha o negro que naquela região, ele já escrevia assim. Era Egito, né? Ele escreveu história, ele escreveu. Quando tem outro ser, naquela época tinha outro ser, Bastião, que a gente quer que termine hoje, Bastião, que chama aquele ser que não gosta da minha cor, não gosta da cor do Bastião. Lá tinha aquela época, o que eles fizeram, Bastião? Eles queimaram tudo que aqueles nossos negros lá da África deixaram escrito para a humanidade, e botaram fogo, destruíram, levaram para a biblioteca nos livros, que lá estava escrita como ia viver cada um perante a natureza e o mundo. Foi aí que aconteceu, a destruição de Alexandria. Por mais interesse, Bastião, para destruir o que o negro tinha escrito, estava escrito para a humanidade, Bastião. Não se ouve falar muito disso, não. Os estudiosos, as pessoas que buscam esse conhecimento falam muito pouco. Eu mesmo, eu sempre tento buscar sabedoria, mas é quase sempre repetitivo, até mesmo na mãe internet. É verdade, Bastião, porque é interesse, Bastião, que eles não falem isso, Bastião, porque que eles não valorizam quem sabe oral. A oralidade, Bastião, ela vem desde os primórdios, desde antes de muitos que vieram na Terra. Era oral, não existia escrita, Bastião. Eles têm que entender que não existia papel, não existia caneta, eles escreviam nas pedras, nas paredes, Bastião, aquele povo do Egito. E tudo isso eles escreveram em paredes. Eles conheciam a escrita, Bastião. Quando eles formalizaram vários livros, Bastião, que chegou a maneira de olhar até livro feito na pedra, o que eles fizeram? Botaram fogo, né, Bastião? É verdade. E Mestre Sica nasceu quando? De ser chamado então de mestre, há quanto tempo faz essa aceitação do senhor? Começaram a me chamar, Bastião, desde os primeiros dias que eu comecei a ir nesses eventos que nós fizemos hoje, que é coisa moderna, chama conferência, seminário, encontros. Sim. E eu ia lá, contava uma história, eu contava o que eu estou contando, contava a história do idioma, falava o idioma iorubá que eu aprendi a falar, falava a história do meu vovô, da minha vovó, das fazendas que eles contavam, que eles passavam na fazenda. Eles começaram a dizer um pouquinho, agora não é mais Sica, é Mestre Sica. Eu custei um pouquinho, sabe, senhor? Custei um pouquinho a aceitar, entender, mas depois eu vi, para um pouquinho, né, Bastião? Eu tinha que olhar para esse lado. Já que me chamam, eu vou aceitar. Foi muito bom para mim que eu gostei. Por quê, né, Bastião? Porque a partir desse momento que eu comecei a ver que eles me chamavam de mestre, eu comecei muito mais ainda a respeitá-los e contar sempre a verdade, Bastião. Isso é fato, de fato mesmo, muito essencial. Para ser um mestre griot tem que saber sempre falar a verdade. É ou não é, mestre? Isso mesmo, Bastião. Falar a verdade para passar para as criancinhas, sempre saber que a verdade tem que ser sempre dita na hora de dizer, na hora de saber, contar o que ouviu, sentadinho, como era quando eu era criança, eu aprendi a sentar no chão. Se não tem chão hoje, tem cadeira, senta no banquinho, não tem problema. Mas tem que dar o ouvido para os mais velhos contar as histórias, né, Bastião? Sim, com certeza. Eu gosto muito. Eu sempre me sento para escutar. Nas grandes rodas por onde eu ando, por onde eu vou, aonde eu estou sempre buscando o saber, o aprender, para poder cada vez mais eu poder ter contos com Bastião. Mestre Sica, diga-me uma coisa, nessas histórias de fazenda,
E eu tenho muito assim de contar, de fazer. E eu hoje preparei uma historinha muito bacana para contar a história do cachorrinho Banzé. Que bacana. É, uma história de fazenda. Não conhece? Conheço, Bastião, não conheço. Mas aprender. Como a nossa hierarquia diz que o mais velho tem que falar primeiro, sim, eu quero ouvir o senhor. Tá, então, a história da fazenda. A fazenda é uma história contada pela minha mãe. Sua mãe? Como é que era o nomezinho dela? Diva Ribeira de Matos. Era que Diva. Nome lindo, Diva. E a mãe Diva conta, ela ia numa fazenda, criancinha, levada pela mãezinha dela. Essa mãe chama-se minha avó. E a mãe dela, depois da abolição, depois de liberta da escravidão, ela era contratada na fazenda para fazer comidas. Principalmente, Bastião. A sua avó. A minha avó. Principalmente, Bastião, quando ela tinha que fazer comidas doces para os casamentos, para as festas daqueles fazendeiros, cheio de gente, vinha outros fazendeiros, a minha avó que fazia. Mas a minha mãe, que era pequenininha, com seus 6, 7 anos, ela tinha uma amiguinha que morava na fazenda, que era filha do fazendeiro, da idade dela. É aí que vai sair essa história, Bastião, que eles faziam. A minha mãe pegava, as duas saíram a caminhar pela fazenda, e enquanto a mãe estava envolvida, a mãe dela estava envolvida lá nas comilanças, nas comidas, nos preparos para a festa, ela é para brincar, a minha mãe e a menina. Mas essa brincadeira, Bastião, faziam que nem criança faz. Faziam arte, Bastião. Sim. Faziam arte. E nessa arte lá, a minha mãe pegava, Bastião, chegava lá, tinha couro do animal, Bastião, seco, que já tinha sido da água, Bastião, seco, esses couros para eles fazerem laço, para eles fazerem o próprio monte para botar em cima dos cavalos. A minha mãe e essa menina pegava tudo aquilo, largava na água de novo. Nossa, mas que sapeca! Elas eram terríveis, largavam na água, Bastião, ninguém via. E elas iam embora e faziam mais coisas que não posso imaginar. Abriram porteira, Bastião, com os animaizinhos, aqueles que não podiam sair das porteiras. A minha mãe, elas subiam assim, Bastião, ó, grau em grau, nas próprias mangueiras, chamavam mangueira, Bastião, abriu a porteira e largava aquele bicho que não podia sair de lá. Isso quem fazia? Minha mãe e essa menininha. Que sapeca! Bastião, depois elas iam para casa, Bastião, ninguém sabia de nada. Aí, nem imaginavam. O fazendeiro ficava sabendo, os próprios peão que preparavam o couro, aquele couro que não podia estar mais na água, que eles tinham tirado, o Bastião estava seco, queriam discutir entre eles quem é que fez aquilo. A minha mãe e a menininha, de cabeça, olhando uma para a outra, ficavam quietinha. Olha, nasceu muito pequenininha para fazer isso, mas não, Bastião, elas faziam. Olha só. A minha mãe, Bastião, a minha avó, ficava sabendo. Chegava em casa e perguntava para minha mãe, tu conta para mim a verdade. O que aconteceu? Mãe, a gente ia passando e a gente bateu naquele couro, mãe. Olha, minha filha, a avó dizia, né? Como é que tu ia bater naquele couro, minha filha? Se aquilo estava pendurado na cerca, muito pesado, bater não cai, minha filha. Tu promete não fazer mais aquilo, minha filha, eu não posso te levar mais lá na fazenda, tu está proibido de ir lá. A próxima vez lá, não sei quando a minha mãe ia, a mesma coisa. Esqueciam deles, começaram a trabalhar. A minha mãe, sabe o que fazia, Bastião? Ia lá no galinheiro, aquele monte de galinha, soltava todas aquelas galinhas, Bastião. E aí, como é que ia recolher aqueles bichos, Bastião, tudo de novo? Essa era uma arte da minha mãe, Bastião. E essa história acontecia na fazenda? Na fazenda. E de onde era que se passava isso? Em Santa Maria? Eles chamam, não totalmente Santa Maria, Bastião, eles chamam de Umbu é o lugar. Umbu, é acima de Dona Francisca, aonde a minha mãe foi criada nessa fazenda. Na volta que a minha avó, a mãe dela, morava perto da fazenda, ganhou umas terras na época, você morava lá, toda a família dela, né, no Umbu. A nome da minha avó, Bastião, era um nome já brasileiro, Bastião.
Não era nome já da africano. Como ela se chamava? O nome dela, Bastião, era Ercília. 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 Alguma vez foi falado o nome africano dela? Não, Bastião, perdeu. E de Bastião. quem ela, dos pais dela? Ah, os pais dela, Bastião, eles eram da Guiné-Bissau. 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 Vieram escravizados para cá. Vieram escravizados e a minha avó nasceu aqui, mas ela pegou um pouquinho da escravidão. Mas pegou. Eu sou Bastião, eu sou mais moço, Bastião. Eu também sou nenê na minha família. Minha família eu tenho. O caçula, como é eu chamado? sou, isso, Bastião, eu sou caçula. E é contar essa história da minha irmã, que é mais velha do que eu também. Ela conta essa história. A minha irmã que viveu com a minha avó, conta essa história. E onde está a sua irmã hoje em dia? A minha irmã mora hoje em Porto Alegre, na Lomba do Pinheiro. Olha, e como ela se chama? Ela chama Sueli. Olha, Sueli, grande abraço para você. Quem sabe um dia você vem aqui junto com o mestre Sica de novo para nós contar e ouvir muitas histórias. Como é importante isso, essa maravilha do Contos com Bastião. Mestre, depois nós vamos trocar mais uma ideia e eu quero lhe contar a história do Banzé. Sim, vamos no quero te intervalo ouvir. um pouquinho e daqui a pouco nós retornamos. Obrigado, Contos com Bastião.
Olá, meus amiguinhos! Estamos de volta! Contos com Bastião, no site www.destaque TV. Hoje, com o mestre Sica do Oió, né? Mestre Sica, quando, onde Oió entrou na sua vida? Bastião, o Oió já entrou na minha vida desde antes de eu nascer, porque os meus tataravós, os paizinhos do meu avô, que eram os pais do meu pai, Sim. os tataravó, eles eram da cidade de Oió. Naquela época, Oió já não era mais império, mas eles eram escravizados igualmente. A instituição existiu lá e pegou Oió. Isso é em África, né? Em África, ali ao ocidente da África, que hoje Oió hoje não é mais império, Bastião, por essa destruição toda, hoje é o estado da Nigéria, país Nigéria. Da Nigéria? Da Nigéria, Bastião. Olha. E aí, Bastião, eles eram parar aqui diretamente, aqui no Rio Grande do Sul. Porque eles foram mandados bem depois. Primeiro veio o povo banto, né, Bastião? Sim. Os primeiros estavam vindo para o Brasil como escravizados, aqui para o Rio Grande do Sul. Aí veio nessa leva de trazendo para cá como escravos, dentro do navio, veio os avós do meu próprio bisavô. Dona Ercília, quem era o companheiro dela, o seu avô? Não, já a Dona Ercília, ela era... A sua avó, não é? Mas era avó de parte de mãe, Ah. que veio da Guiné. Vem de Guiné. De Guiné, a parte do meu pai que veio de Oió. Olha, sim. Aí, como ficou Oió fazendo tudo como cultura, alimentação, toda a tradição, né? Sim. Toda a tradição. Aí, a minha mãe, não vi de pegar a tradição cultural da avó, foi pegar do meu avô, que era Urubá. Aí nós passou tudo em Urubá. Tio Urubá, aprendendo com o tio, que o Urubá é Oió, tá? Sim. Aprendendo com o povo de Oió, com meus tios de Oió, conviveu com o Oió, porque a minha mãe, quando casou com meu pai, ela não foi ficar junto com a mãe dela, ficou junto com os familiares do meu avô. Ela seguiu acompanhando seu pai. Meu pai, seu avô, né? na família de Oió. Sim. Ah, sim. Então foi aí que eu fiquei aprendendo tudo que era de Oió. Geração a geração, tradição a tradição, comidas, tudo que tu possa imaginar. A fala do Urubá, falavam para nós toda a fala, para cada um, comia no nascimento, no pátio, fomos convivendo, foi assim que eu aprendi. Nesse momento, Bastião, até então, como tu fez aquela pergunta, porque virou mestre, até então eu era só Sica. Aí eu lembrei comigo, mas Sica do quê? Não pode ser de Matos, Sica de Matos não tem. Então eu vou botar Sica de Oió. Aí eu dei o seguimento do nome dos meus tataravós, dos avós dos tio Oió. Ah, sim. E dentro da tradição, como fica essa questão Oió? Dentro da tradição, aí nós fizemos o Oió, nós fizemos a religião Oió. E essa religião Oió é que chama aqui, Bastião, é Batuque. Aí nós entramos também no nome Batuque aqui no Brasil. Mas falavam só a religião Oió, ninguém falava em Batuque. Ah, mestre, estamos falando, o senhor falou bastante também da tradição do Oió, das suas raízes, né, da sua ancestralidade. Sim. E eu gosto muito, nós gostamos muito da parte da comida. Bacana. O alimento para nós é sagrado. Bacana. Qual a sua receita que o senhor tem para deixar para os nossos amigos, ensinar para eles, que acompanhou o senhor e que o senhor aprendeu lá para contar aqui hoje? Eu então vou passar uma receita doce e outra receita com sal, dá para ser? Claro, olha, papel e caneta, aí pessoal, vamos ouvir as receitas do mestre Sica, o alimento sagrado, A primeira receita vai ser de farinha, a mãe chamava farinha doce. Eu vou explicar por que a farinha doce era feito de farinha de milho. Farinha de milho. Farinha de milho com açúcar. Naquela época, Bastião, a gente era muito pobre, mas tinha como plantar.
como dava seca, como dava chuvarada, se perdia o trigo para fazer farinha, para fazer o pão do dia a dia, que a mamãe fazia. Sim. A única solução que a mãe tinha para nos dar no café, junto, era a farinha doce, que eu vou dizer como é que era. Ela pegava a farinha de milho, botava numa vasilha, que naquele tempo eles não tinham, era panela de ferro, não tinha de alumínio, panela de ferro, botava ali dentro, com só um pouquinho de óleo, e botava aquela farinha e ia puxando com a colher de pau, fazendo assim, Bastião, ó, naquela panela de ferro. Sim, sim. Colocava açúcar, ia fazendo para não queimar, colocava açúcar. Depois que ela sentia, pegava da panela, botava na mão assim, Bastião, ó, e limpia para ver se estava bom de sal, e pegava ela, botava em prato e nos dava com café. Esse era o nosso alimento, que não tinha pão, Bastião. Era tão bom, Bastião. Mas era só uma pitada de sal. Só uma pitadinha de sal. Ah, só era mais açúcar. Coisa, mais açúcar, porque o Bastião, tudo que eles faziam, botavam só uma pitadinha de sal, mas pode ser até doce. Diziam que o que tem sal assegurava a ficar um pouquinho úmido, né? Sim, sim, sim. Agora, Bastião, entenderam? Entendeu, Bastião? Eu entendi, agora eu entendi. Agora eu vou ir, sabe do que, Bastião? No falado que hoje falo, botaram o nome de tapioca. Bastião, a minha mãe fazia há 50 anos atrás essa tal de tapioca lá no meio do mato, no meio da roça. Conta como a dona Diva fazia isso. Ela pegava a mandioca, com chamo de aipim, com chamo de macaxeira. Isso mesmo, Bastião, macaxeira. Ela pegava a mandioca, ela descascava para começar aquela mandioca, ralava a mandioca. Eles ralavam aqui no tempo da pedra, Bastião. No tempo da pedra. Com o tempo a mãe surgiu os pregos, ela fez de prego, mas era muito perigoso. Continuaram na pedra. Pegava aquela mandioca, ela úmida, que ela sempre foi úmida, botava ela num pano, Bastião, e começava a torcer ela assim, Bastião, ó. Com um pedaço de pau, botava um pau assim, Bastião, naquele pano, tossia, que era um pano limpinho, Bastião. Nossa, mas era muito trabalhoso. Isso, Bastião, e aquela gosma, aquele caldo da própria mandioca, Bastião, ela reservava, Bastião, já num pano em cima de uma vasilha, coado, para ela fazer a tapioca, Bastião. E essa tapioca, levava, claro, né, Bastião, depois levava no fogo, a goma ela separava para fazer a tapioca. Nossa, era trabalhoso, mas os negros eram muito resistentes, né? Era, Bastião. Sabe o que a minha mãe fazia, Bastião? Você um pouquinho, já entenderam sobre a receita? Claro, mas sobre a tapioca daí, terminou ali, ela fazia, ralava? Não, ela ralava, preparava a tapioca. Naquela época, Bastião, ele não recheava a tapioca. Hoje como se recheia. Depois a mãe descobriu que ela poderia pegar a galinha, Bastião, depois da tapioca feita, picava a galinha, temperava a galinha, viu que eles tinham criatividade, Bastião? E botava no meio da tapioca, virava e dava para cada um comer. Essa tapioca a mãe fazia. Hoje bota mais coisa, mas naquela época ela não tinha, né, Bastião? Já ouviu falar no camarão? Já. Isso, naquela época não tinha, naquela época camarão, né, Bastião? Perto da nossos pais onde eles moravam. Essa era a receita, a comida que eles faziam. Gente, que maravilha ouvir isso. Isso me lembra, mestre Sica, da história que eu ouvi lá e vou contar aqui. Da vovó Fermina. Já ouviu falar em vó Fermina? Não. E se eu ouvir essa história, vovó Fermina era uma senhora bem baixinha. Tinha um cabelo enorme e olhos verdes. Vovó Fermina ficava muito sozinha em sua casa. Então os filhos, o marido saíam para lidas no campo e ela ficava só. E vovó Fermina se sentia muito, muito sozinha. Um dia, um dos filhos dela deu para ela um cachorrinho. Sim. Bem pequenininho, vira-lata mesmo, mas era amarelinho com branco. Logo chamaram de Banzé.
Porque ele fazia muito estripulias no pátio, corria muito, virava as coisas, subia na mesa. Era um cachorro muito, muito, muito brincalhão. Sim. Vovó Firmina era lavadeira, lavava roupas para fora. Conta a história que vovó Firmina juntava todas as suas roupas para lavar e ela lavava num riacho. Sim. Tinha um riacho no fundo do pátio dela, mas era assim uns 100, 200 metros, sei lá, que contam, que ela descia todas as tardes lá. E o Banzé ia com ela. O Banzé acompanhava ela em tudo, tudo, tudo. Até quando vovó ia na patente. Tu vê. Ele ficava deitadinho do lado, esperando a vovó sair. Amigo. Amigo mesmo. Certo dia, né, alguém foi lá para roubar galinhas. Então vovó estava lá embaixo lavando roupa, no riacho, e Banzé começou a latir. Sim. A latir, a latir, a latir, e ia e vinha em direção à casa. Vovó olhou, o que está acontecendo, Banzé? Por que está latindo? Banzé prestou bem atenção no que vovó disse e foi correndo. E voltou de novo. Sim. Quando voltou, vovó disse, esse cachorrinho está estranho. Então, vovó pegou, ela tinha um pau que batia na roupa, para clarear a roupa. Lembro, só. E aí, então, ela resolveu pegar aquilo ali e foi acompanhar. Ela pensou, certamente pode ser uma cobra, um jacaré, alguma coisa daquela região. Lá tinha muito bugio também. Sim. Então, vovó subiu. Quando vovó vinha vindo, quem estava a pegar as galinhas se apavorou. E vovó logo gritou, estão pegando, pega ladrão, pega ladrão. Banzé saiu em disparada contra aqueles ladrões que estavam lá. Eram duas pessoas. Largaram as galinhas, ficaram apavorados. Banzé começou a latir, a latir, a latir e saiu em disparada. Os ladrões ficaram apavorados, assustados com os gritos de vovó, vendo vovó com aquele pedaço de pau na mão, mas era um batedor de roupa. Eles saíram correndo, soltaram as galinhas, né, e saíram correndo. Banzé atrás. Ao pular uma cerca, tinha uns barrancos, eles caíram, resbalaram e caíram. E Banzé também resbalou em cima e caiu em cima dos ladrões. Sim. Logo um dos ladrões foi machucado com as mordidas de Banzé. Sim. Banzé correu eles foram embora em disparada correndo. Vovó ficou muito feliz com aquilo, porque não roubaram suas galinhas, não roubaram sua casa. E quem a defendeu? Banzé. Que amigo. Que amigo, defensor da casa. Quando vovó ficou com certo medo, esses ladrões podem voltar. Sim. Então, quando a família de vovó chegou no final da tarde, vovó já estava em casa, já com um pratão em cima da mesa, assim, de comida já, e dizendo, hoje o nosso amigo, guardião da casa, é nosso convidado especial, vai comer dentro da casa, próximo à nossa mesa. Todo mundo ficou apavorado. Como? Mas o que houve? Ah, vocês não vão acreditar. Nós temos um herói na nossa casa. Hoje, por muito pouco, íamos ser roubados. E o nosso amiguinho aqui mostrou mais da sua expertise, nos defendeu, correndo os ladrões daqui. E os ladrões saíram em disparada. Acho que Banzé deve ter mordido um deles, pois tinha sangue no focinho dele, Sim. vovó disse. Então, o vovô, esposo da avó Firmina, pegou e ficou muito assustado. Olha, minha velha, não vai poder mais ficar sozinha em casa. Temos que deixar um dos guris, alguém com você. É muito perigoso. Não, enquanto o Banzé estiver aqui, vamos ter sempre segurança e um grande guardião. E com isso, Banzé viveu por muitos, muitos anos fazendo companhia para a vovó. Que bacana. Sempre que
latia, a avó prestava atenção, pois sabia que através do latido do banzé, quando era uma pessoa estranha, quando era uma pessoa amiga, quando era um bicho, vovó conseguia identificar o latido do amigo. Um dia, dias depois, os meninos foram comprar num bar, num armazém próximo, e lá encontraram um menino diferente lá, que estava machucado. E perguntaram: o que é isso em sua perna? Ah, um cachorro maldito me mordeu. Logo eles pensaram: este é o ladrão. E como eles respeitavam muito a avó, o vô, o conhecimento dos amigos, Sim. logo avisaram o dono do mercado, do armazém ali onde estava o fato. Então o ladrão foi pego, porque em outros locais estavam sumindo coisas. Mas vovó disse: todo mundo tem que ter um banzé na sua casa. É verdade. Então, vovó Fermina sempre cuidava muito, muito, muito de banzé, o cachorrinho amigo da família. Essa é a historinha do banzé, o cachorro amigo. Certo, que história linda. Era linda, 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 linda essa história. Lindo Banzé mesmo. existiu. Sim. Banzé existiu e vovó Fermina contava muito dele. Falava muito, que era um cachorrinho muito amigo. Tomara que todo mundo por aí tenha um banzé, tenha um cachorrinho como amigo. Porque isso está em falta no mundo hoje. A amizade verdadeira. O senhor não acha, mestre? Com certeza, Bastião. A amizade que nos faz viver do dia a dia, a gente acordar feliz, que vai ver um amigo, abraço de um amigo, a conversa de um amigo, né, Bastião? Sim. Olha, eu e tu aqui. Pois então, eu estou muito, amigo. muito feliz. Eu também, Bastião. Mestre, Sim. E a história que vai acontecer agora? Sexta, movimento cultural. Me fale um pouquinho. O convite está aqui, ó. Só pegue aqui para mostrar. Me fale um pouco de como vai ser esse evento lá no Santander Cultural. Eu estarei lá no sábado. Obrigado. Mas eu vou na sexta e gostaria de convidar todo mundo para que tirasse um tempinho e fosse lá nos ver pessoalmente. Vamos estar lá sexta, sábado e domingo. Mestre, fale um pouco para nós disso. Contamos sim. Muito obrigado por tu ter levado. Eu estava lembrando, mas esperando pelo Bastião, que o Bastião vai estar lá também. Bastião é o seguinte: como está existindo, Bastião, uma Bienal, mostra de artistas muito importantes no mundo, e muitos deles são africanos, Bastião. Lá no Santander Cultural, está sendo uns locais de exposição de artistas, nós pensamos, não fui eu, eu errei, me perdoe, não fui eu que pensei. Foi um grande professor, gente boa, amigo, numa faculdade aí que chama-se URGS, muito importante para nós também. Da URGS? Da URGS, Bastião. E o que ele fez? Ele lembrou, trouxe esse documentário para ver se a gente poderia ajudar, que existe um conselho de professores, pedagogos, Memorial do Rio Grande do Sul, gente importante, gente muito boa, que querem fazer o bem para as crianças estudarem e saber. O que nós pensamos em ajudar ele a divulgar e trabalhar sobre o documentário. E esse documentário vai acontecer como tu disse. Vai ser o dia 4 de 5, agora de maio, sexta-feira, às 16 horas, 19 horas. Depois vai ser o dia 6, dia 5, mesmo horário. Depois vai ser o dia 11, sexta-feira, também nesse mês de maio, mesmo horário. Dia 13 vai ser no domingo, vai ser um pouquinho mais cedo. Por quê? Domingo pode ser mais cedo, vai ser às 14 horas também. E encerramento dia 20. Cada documentário, Bastião, vai ser assim. Terminou o documentário. Depois vai ter vovós, Bastião, para contar a história do porquê de cada documentário, que viveram esse documentário em vida. Em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Olha, que interessante. Então vai ser assim. E sempre será no Santander Cultural? Sempre será no Santander Cultural. Olha só. Sempre será.
vai iniciar agora sexta-feira, como tu sabe, tu disse, que bom, tu ter me lembrado, não é? Então vai começar sexta-feira, aberta ao público. O que pedimos para o público, Bastião, para os irmãos, é que tudo tem limite em questão de assento, de banco. Sim, para sim. sentar, para acomodar os É convidados. por senha, então, a chegada? Não, por Não? senha não vai ser por mesmo por chegada, pelo horário, Bastião. Olha. Às 16 é pedido que esteja 16 Então horas. vamos nos adiantar, vamos chegar antes. Porque o local, Bastião, é muito bem a gente dizer, Bastião, é para 70 lugares, Bastião. Sim. E o Santander é na Praça da Alfândega, em Porto Alegre, não é? Isso, na Praça da Alfândega, aonde está existindo as exposições, que está sendo feito pela Fundação Bienal do Mercosul, que é assim que chama-se, essa Bienal. Que maravilha! E ela, toda ela, a Bienal e nós também, o que é os documentários? É sobre a nossa cultura negra, sobre o batuque, sobre os documentários de batuque, sobre o barato do mercado, sobre o mestre Borel, o vovô Bastião, um Sim, grande eu mestre. conheci. Tu conheceu o mestre Borel? Sou muito amigo do mestre Jaburu e do Pingo Borel. Isso, eles vão estar lá. Vão estar por lá? Vão estar lá. Meus olhos se entupirão de alegria vendo eles. Muito obrigado mais uma vez. Inclusive, eu já vou trazer aqui Jaburu. Vai. Eu vou convidar o mestre Convida Jaburu. e tu... De uma sabedoria maravilhosa na arte da capoeira, na arte de contar história. Viajamos muito, temos muita história bonita para falar com o Jaburu. Exato. Causalmente ele estava comigo ontem. Se tu deixar, eu vou já dizendo para ele quando eu ver ele também. Mas é claro, com certeza. Já fizemos várias histórias junto, muitas histórias. Que bom eu saber, Bastião. Aulas de percussão, coisas muito bacanas que mestre Jaburu fez conosco junto. E, inclusive, mestre, dia 11, 12 e 13, em Canoas, também tem o Preto é Assim. Este ano, o Preto é Assim vai acontecer na Escola Rio de Janeiro. Sim. Para a comunidade saber um pouco mais do preto, da história dos pretos, da pós o 13 de maio. Sim. Que sabe de tudo como é que foi criado, não é? Isso a própria mesmo. Restinga, como é que ela foi criada, verdade, quando tiraram os negros dali, da baronesa, da Cidade Baixa, bem da assim redenção. bem assim. Isso é uma história muito bacana. Isso. E o Preto é Assim, é para contar disso. Inclusive, eu quero convidar a todos vocês para se fazerem presente na Escola Rio de Janeiro, no dia 11. Depois vai ter uma deliciosa feijoada, que é uma comida tradicional dos pretos. Vamos estar. Vamos, o senhor é um dos nossos Eu não convidados vou perder. especiais. Muito obrigado, Bastião. Estarei. Já digo, já confirmo, estarei. Vou estar Tem nesse muitas coisas. E no dia 13, a partir das 18 horas, o terreiro Ileaxel Bocum estará em festa para os pretos velhos. Aí já é uma parte mais ligada à ancestralidade, à tradição. Mas a roda dos saberes é no dia 11, na sexta-feira, dentro da Escola Rio de Janeiro. Preto é assim. Estarei. Com certeza. Convide todos e deixe hoje uma mensagem para os nossos amiguinhos que estão nos ouvindo. Diga, mestre, uma mensagem, algo assim que o senhor queira que o mundo precisa saber. Essa tristeza que aconteceu em São Paulo, né? O que acontece na nossa rua, às vezes, tantos meninos, amiguinhos sendo mortos por causa dessa maldita droga. E o que esse mundo hoje, na sua visão, precisa, mestre, para mudar isso? Eu ainda acho, Bastião, que nós podemos também ajudar, cada um respeitar o espaço do outro irmão, respeitar o seu semelhante, amar o seu semelhante, dividir o que possa ter da sua casa com o próprio semelhante. Essas crianças que estão passando fome, dar amor para eles, dar educação para eles, Bastião. É trazer essas crianças próximas ao Bastião, que eu estou vendo que o Bastião tem muito a ajudar essas crianças também. Tem outros também que pode ajudar essas pessoas, nos amarmos mais, nós conversarmos mais,
trocar ideia, aonde pedir ajuda, Bastião. Eu peço muito ajuda, Bastião, para muitas pessoas pedem para mim. Mas quando pede para mim, eu já pedi ontem para alguém, Bastião. Então o que me custa eu passar a ajuda para alguém se eu recebi ontem? Então eu digo, mais amor, mais respeito, respeitar o seu gênero de cada um, respeitar a religião de cada um, respeitar a casa de cada um, da maneira que faz, da maneira que vive. Nós não somos superior a ninguém. Nós somos o quê? Seres da mesma maneira que cada um nasceu. Cada um viveu, cada um mora e cada um tem que um amar aos outros. Seria o que eu posso dizer, Bastião. Então, a base de tudo se começa pelo respeito. É isso mesmo. Isso mesmo, Bastião. E com essa palavra do respeito, vamos chegando ao final hoje. Semana que vem teremos mais Contos com Bastião aqui no www.destaque.tv. Amigos, mandem contos para nós. Mande. Pare de comer a sua pipoquinha agora, de tomar o seu suquinho. E vamos bater uma palminha da mão e vamos cantar. A todos vocês, junto comigo. Lá, 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 lê, lê, lê. Sou negro Bastião, vim aqui te conhecer. Vocês. Lá, 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 lê, lê, lê. Sou negro Bastião, vim aqui pra te conhecer. Oxalá, Oxum, deu vida ao negro Bastião. Nasceu esse menino para todos encantar. Vocês. Lá, lá, lê, lê, lê. Eu sou o Bastião, vim aqui te conhecer. Minha vida é o saber, minha história é milenar, trazendo minha cultura da magia ao Congá. Lá, 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 lê, lê, lê. Sou negro Bastião, vim aqui te conhecer. Isso aí, pessoal. Beijo, meus amiguinhos. E até quarta-feira que vem. Axé!